Fala, cartoleiro, como que vocês estão? Estão ansiosos para a 17ª rodada? Fiquem ligados. Esse vai ser um time esboço para a rodada. Vai ser apenas um time que eu montei assim, sem estudar tanta rodada. E na sexta-feira eu vou montar o time que vai ir para a rodada. Muitas vezes, quando o nosso capitão vai bem na rodada, nós conseguimos fazer uma boa pontuação. Quando o nosso capitão vai mal, a gente até consegue fazer uma boa pontuação, mas quando erramos o capitão e não acertamos um jogador defensivo que segurou o SG, a nossa pontuação vai lá embaixo. E foi exatamente o que aconteceu nessa rodada. Não acertei um jogador defensivo, estava torcendo para o São Paulo não levar gol, tomou um gol do Grêmio e um golaço, por sinal. Mas futebol é assim, cartola é assim, imprevisível, mas bola pra frente. E partiu 17ª rodada. Vamos lá escalar nosso time então. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e bora lá conferir como ficou o esboço e as dicas para a 17ª rodada. Bora lá! Então, como vocês podem ver na tela, o nosso time fez 25,36 pontos. Foi uma pontuação bem abaixo do esperado. Errei o capitão, estava acreditando que o Robson ia fazer pelo menos um gol ou dar uma assistência. Não fui tão confiante no Bruno Henrique assim. Acontece, não acertei sequer um defensor que conseguiu segurar SG. São Paulo tomou gol, Bahia tomou gol, que estava o nosso goleiro. Também o Corinthians tomou gol, o Fortaleza tomou gol e eu não esperava isso. Mas acontece, é futebol e bora lá para a 17ª rodada. Vamos vender o time aqui. E por enquanto, no time esboço, eu estou indo na formação de 4-4-2. Por quê? Porque eu vejo que tem muito mais opções para meio-campistas do que para atacantes, na minha opinião. Pode ser que com eu estudando melhor a rodada, eu mude de ideia. Mas por enquanto eu vejo que tem mais opções de para meias do que para atacantes. Bom, no gol nós temos até que boas opções, como Thiago Volpe, eu acho uma ótima opção, principalmente porque o Sport ele é o time que menos fez gols no campeonato, fez apenas 8 gols. E desses 8 gols, jogando em casa, o Sport fez apenas 2 gols. Então, eu acho que o Thiago Volpe é uma excelentíssima opção. Ele vai ser o meu goleiro por enquanto na rodada. Mas como outras opções eu vejo o Cássio como uma boa opção, principalmente porque ele é o goleiro que tem mais defesas no campeonato, tem 61 defesas em 16 partidas, não negativa, mesmo tomando gol. Tomou gol rodada passada, fez 4 pontos. Então, mesmo não tomando gol, mesmo tomando gol, ele não negativo. Isso é uma ótima para goleiro. Outra opção boa também, Daniel, do Inter, com o Marinho fora do time. Não é um time tão ofensivo assim, quem sabe o Inter não consiga um SG. Mas quem for de Daniel é para tentar defesa. Porque o Santos ele tende a fazer gols nos seus times quando joga na Vila Belmiro. Quem quiser apostar no Daniel é pensando em defesa, ok? Bom, temos Gabriel Chapecó, acho uma ótima opção, principalmente porque o Grêmio dentro de casa é um time consistente defensivamente. O Bahia, o técnico caiu, então não sei o que vai acontecer com o Bahia durante essa semana, mas vejo o Gabriel Chapecó com uma ótima opção também, para quem não tiver com tantas cartoletas assim. E a última opção, o goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck. O Juventude tá fazendo seus gols, sim, mas o Fortaleza também tá tendo um time bem consistente.
principalmente jogando fora de casa. Em casa é mais consistente, mas quando joga fora também tá tendo uma consistência. E o Juventude não é aquele time que marca tantos gols. Pode marcar um ou dois, talvez, num dia inspirado. Mas tende a fazer a ceder bastante defesas para os goleiros adversários. Com isso, mesmo tomando gol, o Marcelo Boeck pode fazer algumas defesas e recuperar sua pontuação. Eu vejo essas como boas opções. De zaga, vejo os defensores do Palmeiras válidos para essa rodada, mesmo que pode ser que o técnico caia com uma derrota na Libertadores diante do São Paulo na noite de hoje, terça-feira. Mas eu vejo como, tipo, Gustavo Gomes, que por enquanto é o único provável aqui, boa opção. O Miranda, que é meu primeiro zagueiro, acho outra opção. O que eu falei do Thiago Volpe vale para ele também. O Sport é o time que menos faz gols dentro de casa. E o SG é muito provável nessa rodada. Pode ser que perca, que futebol é imprevisível, mas tende a não perder. O Nathan Silva também eu vejo como outra boa opção, principalmente porque o Fluminense não vem numa boa fase, está lá em 15º lugar. O Galo, líder, o Atlético Mineiro é líder, vem de 5 vitórias consecutivas, que tomou gol em algum deles, com certeza, mas eu vejo o Galo favorito para essa rodada, principalmente porque o Fluminense não vem muito bem das pernas. O parceiro do Miranda também é uma boa opção, Bruno Alves, mas para quem tiver cartoleta assim à disposição, eu prefiro Miranda do que Bruno Alves. Jeromel também eu acho uma boa opção para a rodada, principalmente porque o Bahia não sabemos como vai ficar no decorrer dessa semana aí. Mas eu vejo que o parceiro do Jeromel é uma ótima opção, principalmente porque ele está custando 2 cartoletas. Então eu vejo ele como melhor opção do que o Jeromel. Mas para quem quiser, Jeromel é uma ótima opção. Assim como o Bruno Mendes, eu vejo como uma boa opção também. Não pensando em SG, mas pensando em desarme também. Que eu acho que o Santos tira o SG do Inter, assim como o Fluminense tirou o SG do Inter rodada passada. E o meu outro zagueiro é o Juan do Grêmio. Custa 2 cartoletas, 2,87. Tem feito umas pontuações até que legais. Fez 2,80 aqui sem saldo de gol. Então, tecnicamente é válido, principalmente por perder SG. Aqui fez 8,90, 5 e 2,80 também. Aqui deu uma negativada, mas acontece. Eu acho válido principalmente para quem não tem tantas cartoletas. Então é uma ótima para valorizar, principalmente porque ele só precisa. Se ele segurar SG, já valoriza. As opções são essas. E como vocês podem ver, não me restou tantas opções para colocar no banco. Mas é a vida. De laterais, vou dobrar sim o Grêmio. Vou ir de Wanderson. Para mim, é o único jogador, um dos poucos jogadores confiáveis do Grêmio. O Grêmio não vive bem, não vive boa fase. Então é um dos raros jogadores que dá para confiar no Grêmio. Não sabemos. Como vocês podem ver, ele fez um golaço rodada passada de falta. Se segurar SG e fizer alguns desarmes, já vai ajudar. Principalmente se segurar SG. Vejo como uma aposta super válida. E dentre as opções que tem pra cá, ele é a melhor. Tipo, dos que tá em cima, ele é o melhor na minha opinião. Guilherme Arana, que falar que ele fez rodada passada diante do Palmeiras. Ele é um carrasco do Palmeiras. Quando eu jogava no Corinthians, sempre fazia um golzinho, geralmente. Nessa rodada deu 2 assistências, segurou o SG, jogou muito. Eu acho válido, principalmente pensando em saldo de gols. Felipe Jonathan também eu acho válido para a rodada, principalmente porque ele joga melhor dentro de casa do que joga fora. Marcos Rocha também eu acho super válido para a rodada. Mariano também, o outro lateral do Atlético Mineiro. O Madison é o meu outro lateral. Eu vejo o Madison um jogador muito mais ofensivo do que o Felipe Jonathan. O Madison ele chega muito perto da grande área.
adversário. Com isso pode rolar um gol, uma assistência, finalizações. Então eu vejo o Maddison com muito mais, né, chance de imitar do que o Felipe Jonathan. E ele, sem sombra de dúvidas, é mais barato. E o zagueiro, o lateral do Palmeiras, eu acho válido para a rodada, principalmente viando o saldo de gols. E dos demais eu não vejo como outras boas opções. No meio de campo, aí vem a grande quantidade de jogadores. Nós temos Arrascaeta, que é o famoso jogador que não pode sair do time. Nós temos Scarpa como boa opção. Ederson, que também é outro jogador que vai estar no meu time. Rafael Veiga eu acho excelentíssima opção. Lima eu não acho tanta, principalmente porque pega o Flamengo. Mas para desarme talvez ele consiga fazer sua média base aí com desarme. Vejo o Jean Mota como uma excelentíssima opção para a rodada. Por quê? Porque quando ele joga em casa, ele tem uma média simplesmente de 7 pontos quando ele joga na Vila Belmiro. Ele joga muito mais ofensivo, principalmente quando o Marinho não está em campo. Então eu vejo ele como uma excelentíssima opção e ele está no nosso time. Assim como eu vejo o Nacho Fernandes também como uma boa opção, principalmente porque ele foi expulso no jogo da Libertadores. Com isso ele não joga no meio da semana aí contra o River Plate. E com isso, muito provavelmente, ele vai ser titular durante a semana, que vai ser na segunda-feira o jogo do Atlético Mineiro. E eu vejo o Terence como uma boa opção. Ele é o famoso jogador que pontua dentro de casa e não pontua bem fora de casa. Por que ele não pontua bem fora de casa? Porque o técnico ele coloca o time titular quando joga em casa e o time reserva quando joga fora. Com isso, o Terence é bom para quando ele joga em casa. Que ele só joga quando... Ele só entra como titular quando ele joga em casa. Quando ele joga fora, ele entra acabando o jogo com com 70 minutos de jogo, ele entra com uns 80. Então, ele é o típico jogador, quando tá atuando em casa, é uma boa opção. PP. Prefiro muito mais o PP quando joga fora, que é no caso dessa rodada. Pega o Palmeiras. O Palmeiras vai vir com um time bem ofensivo, se perder ali na Libertadores, é claro. Porque não tem mais Copa do Brasil. Se perder a Libertadores, não vai para a Sul-Americana. E com isso, só resta o brasileiro. Então vai tentar uma classificação pelo brasileiro. O PP ele tem uma média base boa, de 4 a 5 pontos por rodada quando joga fora. Palmeiras é um time que gosta muito de jogar com os meio-campistas. Com isso, o PP pode ser uma ótima opção pensando em desarme. Outras opções aqui, vejo o Raul como uma boa opção se jogar. Tava no nosso time bom e barato, não jogou, infelizmente. E dos demais, o Adson, que foi a surpresa da rodada passada, fez 18 pontos com 2 gols. E também, lembrando, temos que ficar de olho no Renato Augusto, por causa que ele já chegou, fez 13 pontos, 13,80. Se não fosse o gol, ele já ia fazer quase 5 pontos, com questão de 25 minutos em campo. Então, fiquem de olho no Renato Augusto, que pode ser uma surpresa e uma ótima opção para cartola. Bom, no ataque, eu vou fazer o famoso feijão com arroz, Hulk e Gabriel, por enquanto, né? Outras opções que eu acho talvez válida. Arthur, se jogar. Robson, decepcionou. Tô decepcionado com ele. Tava no nosso time, era o nosso capitão. O jogo era tudo para ele fazer um gol. Infelizmente não fez. Acontece. Vive uma boa fase. Nos últimos, se eu não me engano, nos últimos 6 jogos, é isso? 4, 5, 6. 6 jogos ele fez 4 gols. Então de 6 partidas, ele fez 4 gols. Então, tá vivendo uma boa fase. Coloquei numa rodada zicada para ele. Mas acontece, eu acho válida para a rodada, principalmente que o Juventude cede muito ponto para centroavante também. Tanto o Juventude quanto a Chapecoense cedem bastante pontos para centroavante. Com isso, Borja se torna uma ótima opção também. Para mim, principalmente por causa do Bahia, frágil. Então, eu acho o Borja uma boa opção. Quem mais? Não. Yuri Alberto, pela fase.
fez 3 gols contra o Flamengo, fez gol rodada passada. Quem sabe não faça gol nessa rodada também, não sei. Talvez sim, talvez não. Pela fase, acho válido. Michael. Tava jogando bem quando entrava de titular com o Renato Gaúcho. Tanto contra o Bahia quanto o Defensa e Justiça pela Libertadores, ele jogou bem. Bruno Henrique suspenso, Michael vai atuar ao lado de Gabigol. Então pode ser que essa dupla, Michael e Gabigol, dê certo. Que o Gabigol vai se tornar o principal jogador ofensivo do ataque. E Michael pode dar várias assistências pro Gabigol, ou vice-versa, ou o Michael fazer gol. Então pode ser uma ótima opção para quem tem poucas cartoletas. Acho válido para essa rodada. E eu acho válido também o centroavante do Atlético Goianiense, o Zé Roberto. Fez gol rodada passada, pega a Chapecoense que cede muito ponto para centroavante. Acho super válido para essa rodada. Para quem tiver com poucas cartoletas. De técnico, temos Renato Gaúcho como boa opção. Abel Ferreira como boa opção, se não cair durante o meio de semana. Não sabemos, vai tudo depender do jogo de hoje, da Libertadores. O técnico que eu acho mais válido para a rodada, Eduardo Barroca. Eu acho super válido para a rodada, principalmente porque a Chapecoense é o pior time do campeonato. E o Atlético Goianiense virou contra o Bahia, tava perdendo, virou o jogo. Então eu acho super válido Eduardo Barroca. Assim como o Hernan Crespo, também acho super válido. E o meu técnico, que é o Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Como capitão, eu vou ir com o Gabigol. O Gabigol tá no meu time por duas coisas. Principalmente porque ele pode imitar nessa rodada e para tentar e para valorizar. Porque ele vem de uma rodada, na última rodada que ele jogou de -5, porque ele foi expulso. Ele foi literalmente infantil. E eu acho super válido para essa rodada, principalmente para quem quer valorizar e para quem quer pontuar. No banco de reserva, eu vou ir com o Cássio no meu time, caso o Thiago Volpi não atue. Na lateral, eu vou ir com o lateral do Palmeiras. Na zaga, o que me restou foram esses jogadores. Com isso, eu vou ir com o zagueiro do Atlético Goianiense, pensando num possível SG. No meio de campo, eu vou ir com... Quem que eu vou aqui? Minhas opções aqui não estão muito boas. Deixa eu ver aqui. Vou com o PP do Cuiabá, pensando em desarme. E no ataque, eu vou ir com Borja. Por enquanto, o time ficou assim, com Thiago Volpi, Wanderson, Madison, Miranda, Juan, Arrascaeta, Ederson, Jean Mota, Terans, Hulk, Gabriel de capitão, Luiz Felipe Scolari. No banco ficou com Cássio, o Piqueres, o Wanderson, PP e Borja. O time ficou assim. E se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E lembrando, esse é um time esboço para a rodada e o time bom e barato e valorização sai quinta-feira, ok? Então eu vou ficando por aqui, fui, falou e tchau!